Olá, eu me chamo Thaís do Prado de Castro, sou mestranda, estou mestranda no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. O meu orientador é o professor doutor Tiago Ingracia Pereira, e o meu projeto, ele traz esse título que vocês acompanham na tela, como as múltiplas desigualdades condicionam a relação com a escola, um estudo a partir da escuta das juventudes do sistema socioeducativo. Então, em que contexto nasce esse projeto, né? Quando nós pensamos sobre o que falta para o Brasil deslanchar e se tornar o tão sonhado país do futuro, todos nós sabemos a resposta. Freitas vai dizer que todos nós sabemos que é a educação. Afinal, investir nesta área é fundamental para tornar a nação cada vez mais rica e desenvolvida. O conhecimento representa uma via de ascensão social por excelência, isso é bem importante. E a realidade, no entanto, nos mostra que boa parte das escolas públicas enfrentam diversos problemas e problemas que comprometem todo o funcionamento da escola, a missão, né, da escola, dos professores e todo o sistema educativo. Então, nesse contexto, fatores como desorganização familiar e também a má-fé institucional condiciona trajetórias marcadas por fracasso escolar, fracasso profissional, como é o caso das juventudes do sistema socioeducativo. E aí, segundo Bastos, Amorim e Dias, as trajetórias dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa são marcadas, sim, por muita dificuldade de aprendizagem, notas baixas, defasagem em idade séria, abandono da escola, reprovações, uma série de questões. E em 2024, o levantamento nacional do sistema socioeducativo, né, mostrou que 52% dos 12.506 jovens e adolescentes tinham distorção idade série, e esse número aumentava ainda mais naqueles de regime de internação. Então, um pouco mais da metade dos adolescentes com defasagem, né, com idades que não estão na série que deveriam estar. E aí, do ponto de vista sociológico, a defasagem escolar, inicialmente, ela pode ser compreendida pelo adolescente como um desafio individual, né? Algo dele, que gera questionamento do próprio valor, sentimento de desprezo, de humilhação. O adolescente se sente humilhado por as dificuldades que tem, por ficar atrasado na escola. E aí, progressivamente, isso passa da posição social para a suspeita de uma desigualdade do próprio indivíduo, né? E como as pessoas elas se sentem responsáveis pelas suas vidas, né? Em teoria, todos nós somos livres e iguais por direito, isso acaba ficando muito pesado para o sujeito. Então, a distância entre os desafios individuais e toda a questão coletiva, toda a questão estrutural, ela acaba ficando muito distante e abre muita margem para ressentimento, para frustração, para ódio pelas pessoas. E muitas vezes, né, os adolescentes eles acabam optando por uma forma de se defender de todo aquele sistema para se defender de si mesmo. Então ele despreza o outro para se defender de si mesmo. E aí eles acabam se retirando do jogo,
do B vai dizer isso, né? Acabam se retirando do jogo, saindo da escola, reagem tentando destruir o outro por meio da violência, então atacam professores, colegas, mas tudo isso é, no fundo, uma forma de se defender daquele sistema, de se defender daquilo que ele não compreende que é algo muito maior e estrutural, não, ele compreende como algo individual, algo muito meu, né? O do B vai dizer que as desigualdades elas acabam ficando individualizadas. Então, imagina, isso tem um peso enorme para o adolescente. E a gente sabe que a trajetória escolar impacta nas experiências profissionais e os jovens são muito afetados, né? Muito mais afetados pelo desemprego do que os adultos. Então, eles demoram um período para se encontrar, né? Para ter uma estabilidade e tudo mais. E fatores como a demografia, a situação econômica, políticas públicas, elas acabam contribuindo para todo esse quadro. E do B vai dizer, né, que é como se a sociedade tivesse escolhido penalizar as juventudes. Então, é diante desse cenário que surge a minha pesquisa. Eu já trouxe um pouco também da fundamentação teórica. E quais são os objetivos? O objetivo geral, então, compreender como as múltiplas desigualdades condicionam a relação dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa com a escola, aprofundar, né, daí já entro nos objetivos específicos, aprofundar a compreensão acerca das múltiplas desigualdades, identificar os marcadores sociais, econômicos e culturais que condicionam a relação dos jovens com a escola, problematizar os impactos da desigualdade na educação e apontar caminhos para uma educação emancipadora. Então, entre os meus autores referenciais está do B. e Freitas, né, do livro de Gessé Souza. Trago como conceitos-chave educação, múltiplas desigualdades, sistema socioeducativo, interdisciplinaridade. A minha pesquisa ela ainda está no processo de construção. Eu estou ainda na parte de fundamentação teórica, mas tenho a intenção de fazer uma pesquisa qualitativa, de fazer dentro do sistema socioeducativo de Passo Fundo, que é município vizinho aqui de Erechim, e o meu público, então, serão, nessa linha, os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, pretendo fazer entrevistas semi-estruturadas e também análise de conteúdo com essas entrevistas semi-estruturadas. É um projeto que precisa ainda passar pela aprovação do Comitê de Ética daqui da universidade e também precisa passar pela aprovação da FASE. Então, já é possível afirmar que o estudo contribui para o campo das ciências humanas ao buscar subsídios teóricos e empíricos para compreender como as múltiplas desigualdades condicionam a relação dos jovens no contexto de medida socioeducativa. Tem uma relevância muito importante, tem muita relevância, né, social, essa relevância social está na capacidade de contribuir com debates sobre questões importantes da nossa sociedade, como a desigualdade educacional. A pesquisa também pretende dar visibilidade às vozes e narrativas dos adolescentes, partindo do pressuposto de que a escuta é fundamental para a construção de políticas públicas mais justas. Então, por fim, trago aqui que as trajetórias de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas são marcadas por dificuldades de aprendizagem, notas baixas, aprovação, né, reprovação, abandono, fatores como desorganização familiar e má-fé institucional e outras questões influenciam bastante. E a relação dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa com a escola não pode ser compreendida de forma isolada ou individual. Então, aqui algumas referências, agradecimentos, agradeço a CAPES,
que viabiliza essa pesquisa, Universidade Federal da Fronteira Sul, o programa de pós-graduação que eu faço parte, a organização do congresso, o grupo de estudos também que faço parte, né, que é o grupo de estudos em educação e estratificação social, o meu orientador Tiago Ingracia Pereira, e também deixo aqui alguns contatos. Um grande abraço, tchau, tchau!